Peãozada, pauta quente na obra, começando mais um Mike News, porque nós temos hoje, Murilo, uma treta que se estendeu um pouquinho. Nós tivemos uma acusação, uma defesa por parte do Mike e agora uma tréplica por parte do Edson, que é o ufólogo, né? Pra vocês entenderem, galera, o que acontece? O Edson Boaventura, ele é um ufólogo que ele foi num Redcast e ele falou basicamente que o Mike tinha proibido ele, apesar dos dois terem trocado ideia, que o Mike tinha proibido ele ir de Domingo Legal. E ele até alega ali que ele não sabe por quê, se ele tava com medo de algum confronto ou algo do tipo. O Mike veio, Murilo, trouxe a resposta ali, não citou diretamente o Edson, mas a gente sabe que era pro Edson que ele tava falando. Ele deu ali os motivos dele, por que que isso aconteceu, certo? E aí vem de novo o Edson aqui agora com mais uma réplica aqui em relação ao que o Mike falou, né? Tem um canal, Marcelo, o canal do Daniel Pires, o Lenda, ele levou o Mike lá anteontem, e aí o Mike foi lá, contou toda a historinha dele, e no outro dia o Daniel já levou o Edson, cara. Ficou muito bom, porque foi num dia, e no outro o Edson já tava lá, mano. Porque é isso aí que você falou, o Edson falou, o Mike foi lá, falou mais algumas coisas, e o Edson pôde vir se defender mais um pouco, né? Não sei se o Mike agora vai querer falar mais de novo, né? Espero que não, que já tô cansado dessa treta também. Acho que aqui já acabou já, né? Do caso Edson, tá? Não do caso Mike. Edson, porque não tem mais muito o que o Mike falar. O Mike já deu um contraponto, inclusive um contraponto bom até ali, né? Então é interessante a gente ver o que o Edson tem a dizer na tréplica mesmo, porque eu não vi até agora também. Vamos só dar uma relembrada aqui, a gente traz o que o Mike falou e que o Edson, a tréplica do Edson. No outro dia entrou em contato conosco, falando assim, Edson, aconteceu um negócio muito chato, eu tô até constrangido de falar isso com você, porque o Mike exigiu que você fosse excluído. Ele não queria dividir o palco com nenhum ufólogo. E aí depois, quando eu entrei de novo na conversa do WhatsApp com ele, tava tudo apagado. Então, aqui foi o Edson, então, lá no Redcast, a primeira vez que ele menciona o Mike. Aí depois veio o Mike aqui, lá no podcast do Lenda, tá? A gente vai deixar todos os links de todos os podcasts aqui, tá na descrição. Eles não foram lá na minha casa, nenhum deles até agora. Olha, Mike, a gente veio aqui porque a gente quer gravar do ângulo da sua casa até lá. Nenhum deles. É porque a gente tem chip na cabeça, daí começaram a mostrar um dos ufólogos, porque eu tenho um chip aqui na cabeça, porque eu fui abduzido, passa a mão aqui. O que o Mike tá falando não é do Edson, tá? É de outros ufólogos que teriam ido lá, outros ufólogos, entre aspas, porque ele nem sabe se é mesmo, né? Teriam ido lá na casa do Mike. E daí o celular era assim na minha cara, o outro celular no sofá, gravando a minha casa inteira, o outro andando dentro da minha casa sem educação nenhuma. Você falou pra eles, Mike, eu não falei, façam nada, eu pedi, só pra você ter noção, eu pedi pra ele, eu falei, moço, eu preciso retornar pra cidade e eu tenho 200 e poucos animais pra cuidar. Eu precisava dar comida pros animais. Cara, sem educação nenhuma. Ele bem assim, Dani, é porque tem um chip e tal, não sei o quê. Daí eu falei, moço, o senhor me dá uma licencinha? Peguei na mão dele. Falei, olha, o senhor pode voltar aqui com o outro ufólogo famoso, que falou que ia voltar dia 8, dia 9. O senhor retorna com eles, a gente grava o dia todo, só que hoje eu tenho compromisso. Eu tirei eles pra fora, você sabe o que eles fez? Eles retornaram e sentaram na minha varanda de novo, sem a minha autorização. Entrando na tua casa. Eu trouxe eles até a minha porta, eu achei, graças a Deus, agora eu vou poder comer, tomar um banho, cuidar dos animais e retornar pra cidade pra dormir com a minha mãe. Após isso, eu voltei, sentei assim, sabe, caos, você tem que postar a publi assim, a legenda é assim, é o marketing ali, né, o brand pra mim postar. Eu assim, quando eu olho, o cara de novo sentado lá fora assim, o menino também, os dois, né, e daí eu falei, gente, não dá, aí vocês estão sendo desrespeitosos com a minha casa, eu pedi pra vocês se retirarem. Aí ele bem assim, mas eu não tô com pressa, eu tenho 24 horas pra fazer isso. Eu falei, dentro da minha casa, um bando, pra mim, desculpa a palavra, foi um bando de selvagens, porque eu achei aquilo de um desrespeito. Mas só um pouquinho, esse grupo de ufólogos, eles entraram em contato com você ou chegaram lá? Não, eles estavam na porta da minha casa, eu ia gravar com o SBT. Eu cheguei, eles estavam lá, não sei o nome de nenhum, porque não se apresentaram o nome de ninguém, não deram documento, não deram nada. Tem um ufólogo que foi no podcast aí, agora eu vou até me dar... Olha lá, ó, aí por que a gente trouxe essa parte aqui? Que é pra você poder entender o que ele falou do Edson. Porque esses ufólogos que foram na casa dele, aparentemente não respeitaram muito ali a casa dele, entraram junto com o SBT. Então, eu não sei se ele deixou entrar porque ele achou que tava junto com o SBT. Junto assim, eles entraram junto, mas não que eles estavam junto com o SBT, né, Murilo? Eu acho que eles estavam lá, talvez deram alguma entrevista pro SBT e aí entraram ali meio que na rabeta do SBT, mais ou menos isso aí, né? A hora que o Mike foi lá abrir a porteira pro SBT entrar, os caras aproveitou e entrou junto. Tá na bota. E aí, o Mike vai falar agora aqui do Edson, porque, ao que parece, o Edson tinha algum tipo de contato com esses ufólogos, entendeu? Pelo que o Mike tá dizendo aqui, né? Por isso que o Mike teve meio que esse ruído aí com o Edson, né? Uma resposta pra ele. Queria muito ir na minha casa, daí dia 8 ele tava no compromisso, dia 9 ele falou que iria lá, né? Essa equipe que estava na minha casa falou, tal pessoa vai vir dia 9, a gente vai vir com ela, vai vir ele, o filho dele, a esposa dele, a gente vai trazer... Então ia vir geral, ia vir um Edson e de novo esses ufólogos aí, ufólogos que estavam sendo chatos aí com o Mike, né? Mais um câmera, etc, etc, etc. Essa equipe estava conectada com essa pessoa. Aí essa pessoa vai no podcast e fala, eu não sei quem é ninguém. Eu não sei de nada. Ele me mandou essas mensagens no WhatsApp. Eu não sei quem são essas pessoas. Imagina, eu não trabalho dessa forma. Então, a partir deste momento, a credibilidade comigo acabou. Mas quem será que tava mentindo? A equipe falando que conhece Os ele? dois, porque foi
dos motivos de eu não receber no Celso Portiolli. Não, Falei, os não, eu não dois? quero, você mentiu pra mim descaradamente. Você quer ganhar Eles iam mídia? se encontrar lá? Eu falei pro Celso Portiolli a seguinte frase: aconteceu isso na minha casa, essa pessoa mentiu, porque essa galera conhece, eles estavam num grupo de WhatsApp, todo mundo, né, junto ali, combinando pra ir na minha casa dia 8, 15 pessoas. Mas eu não entendi ainda como eles entraram. Eles entraram junto com o SBT? Sim, sem autorização nenhuma. Ah, sem autorização. Eles gravaram reportagem com o SBT na porta da minha casa, sem autorização minha, da minha casa, expondo a minha casa. Eles filmaram minha casa, colocaram um drone na minha casa, sem eu estar lá. Então, assim, pra mim, Dani, isso não foi ético da parte dele. Eu acho que isso não é o papel profissional de um ufólogo, de um profissional. Pra mim, ali, não tem, da minha parte mesmo, isso eu posso afirmar, eu não vi profissionalismo nenhum. Ali eu vi realmente pessoas querendo crescer, seguidores, crescer o nome em cima de algo muito sério, que é o que aconteceu na minha casa. E eu proibi mesmo. Falei, eu não quero mais isso daí. Por que eu vou receber a mesma equipe daqui uma semana? Se são funcionários, colegas, tudo junto? Então eu fecho pra todo mundo. Aí, beleza, a gente entendeu que o Mike, ele se sentiu enganado, digamos assim, pelo Edson, porque aparentemente o Edson teria contato com esses outros ufólogos e o Edson disse que não teria contato com esses outros ufólogos. Então, assim, alguém tá mentindo, vamos ver o que o Edson falou aí. Eu já cortei um pouco a parte, já fui direto pra parte do Edson falando agora do Domingo Legal e tal. Mas não era pro Edson ir, era pra ter um ufólogo, e o ufólogo que era pra ter lá era o ufólogo mais conhecido ali no caso do ET de Varginha. Uhum. Tem o nome dele, eu esqueci o nome dele agora. Mas aí ele falou, putz, eu não vou conseguir ir, e aí ligou pro Edson, Edson, você consegue ir lá? Porque no domingo eu vou estar numa palestra lá não sei na onde. O Edson falou, não, beleza, eu vou. Aí o produtor do Domingo Legal entrou em contato com o Edson pra convidar. Tudo combinado, tudo certo. Viria um carro do SBT me buscar na minha casa, meu filho iria dormir lá pra gente sair junto. E aí no dia seguinte, o Fafá me liga, fala assim, Edson, você me desculpa. O Fafá, o produtor. É o produtor. Você me desculpa, nunca aconteceu isso na história do Domingo Legal. Eu tô muito constrangido de ter que te pedir isso. O Mike pediu pra te excluir. Eu tenho toda a conversa, tudo. O Mike depois me mandou uma mensagem. Eu não pedi pra excluir coisa nenhuma, todo dando piti, né? Mas eu já printei as telas, porque ele apaga todas as mensagens, mas tá printado. Caralho, mano. Aí é foda, Murilo. Porque assim, aí o Mike vem no próprio podcast do Lenda e fala que como o Edson teria mentido, ele de fato não queria o Edson lá. Então assim, o Coisa confirmou que ele não queria o Edson lá. E deu os motivos dele, né? O Mike deu os motivos dele. Então fala a verdade pro Edson. Não, Edson, aconteceu isso, eu não quero ser lá mesmo. O Mike, ele tinha duas opções. Ele tinha a opção de falar a verdade pro Edson, falar, putz, eu não quero você lá mesmo, acabou. Ou simplesmente não falasse mais nada pro Edson. Só que ele escolheu a terceira, que é mandar a mensagem pro Edson, falar que não tinha pedido isso pra produção do Ele Domingo escolheu Legal, a né? pior. Pior de todos, pra variar, né? Também. Se alguém quiser, a prova eu tenho. A prova agora, as mensagens anteriores não tem porque ele apagou. E assim, uma coisa que eu queria falar pro Mike, que o Mike deve estar assistindo também, é que todas as vezes que a gente esteve com uma testemunha, e isso o meu público sabe, a gente sempre conduz uma investigação de forma bem harmônica, sem invasão de nada, respeitosa, porque é o meu jeito. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa, não vou invadir, ultrapassar. Se a pessoa quiser falar, ela fala. Se não quiser falar, beleza. Eu tô ali como um investigador para coletar os dados e depois fazer uma investigação do local para chegar à conclusão se era alguma coisa anômala ou se era alguma coisa explicável. E assim, muitas vezes, depois que a gente chega a uma conclusão de alguma coisa convencional ou explicável, a testemunha que queria ou que era crédula em cima daquela coisa, não, eu vi um ET mesmo, eu vi uma nave, ela fica chateada, ela me bloqueia, tô acostumado com esse tipo de coisa. E assim, mesmo eu não conhecendo o Mike, foi uma pena, né, uma dó dele ter julgado erroneamente esses pesquisadores, ter generalizado todo mundo como Anubis, entendeu? Eu acho que se ele tivesse feito uma pesquisa de como nós, como Edson Boaventura e sua equipe no canal Edson Boaventura age, jamais ele ficaria falando inverdades, né, e fazendo essa fosquinha aí, que isso daí só vai trazer malefício mais pra ele do que pra mim. E assim, a gente nunca tratou ninguém desrespeitosamente, né? Só que aí agora, por exemplo, se a gente publicar lá que é as luzes, tudo, eu sei que o Mike vai ficar chateado. Agora eu vou dar uma dica pro Mike. Eu achava, cara, se você tivesse assumido que errou, ficaria muito mais bonito e aí você poderia seguir com toda essa... Mas é isso que a gente falou o tempo todo, desde o começo lá. Porque a real é que assim, ele criou a paradinha, ele criou a historinha. Mas tudo bem, era pra criar pra bolinha dele ali, 40 mil seguidores. Explodiu da maneira que explodiu, aí ele tinha a opção de vir, na hora que começou a galera, pô,
é luz, é não sei o quê. Falou, galera, puta, assim, pode ser que tenha sido luz mesmo então, mas eu vi isso, aquilo, né? Achei que era tal coisa e tal. Mano, só que também acho que não ia dar certo, né, Murilo? Porque ele falou do bagulho passando em cima da cabeça dele, né, mano? Isso daí, aí como é que ele ia falar isso aí? Ele ia ter que falar que ele meteu o louco mesmo daí, né? Talvez ele poderia não falar nada. Falar, putz, cara, eu vi aqui e acabou, entendeu? Não tem que ficar brigando com todo mundo. Falar que os especialistas estão mentindo. Ele só poderia falar, cara, eu vi, eu tô falando que eu vi, pronto. Agora, se vocês querem acreditar, beleza. Passou aqui mesmo e eu vi mesmo. Se ele tivesse ficado nessa, tipo, passou aqui mesmo, em cima da minha cabeça. Passou, mano, eu vi. Passou fazendo barulho, cheio de luz, os caramba, e eu mosquei. Era pra eu filmar, mosquei, cara. Nem percebi que tava com a câmera frontal. E fica nessa, mano. E boa, fica nessa. Não fala mais nada, tá ligado? A gadaiada dele, porque, acredite se quiser, tem gente que tá defendendo esse cara ainda. Ia ficar lá do lado dele e acabou. O problema é não só ele não ter assumido, porque ele não iria assumir mesmo, que foi tudo invenção na cabeça dele, isso daí, mas ele continuar batendo na tecla, né? E ele continuar, inclusive, aumentando essa historinha. Aí vem a cabra, aí vem ele acusando a galera do chalé lá, Murilo, que eles que estão querendo lucrar, que eles montaram a luz e estão querendo lucrar. O HD, absurdo, entendeu? Então vem todas esses confrontos, Murilo, que vem acontecendo depois, você pode parar pra ver, mano. Tudo parte dele. E a galera vem rebatendo. Todas essas reações, esses vídeos que acontecem agora, são porque ele continua alimentando isso daí. E alimentando esse ciclo. Aí tem galera que vai dar hate, tem galera que não. E, cara, vamos ser sinceros aqui, Murilo. Eu acho que ele tá cagando se vai dar hate ou não. A real é que ele continua sendo falado. E essa historinha já era pra ter morrido já, Murilo. E até agora não morreu ainda. Porque ele, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Já diria a grande filósofa, né? Nossa queridíssima Melody. Cara, mas eu acho que ele tá estendendo também, porque talvez ele saiba, Marcelo, que, pô, é melhor eu estender isso o máximo que eu puder, porque isso daí vai esfriar. E agora é o tempo que ele tem pra fazer dinheiro mesmo, né? E nessa parte ele não tá errado. O que tiver vindo de publi ali, ele tem que fazer mesmo. Porém, o Edson vai falar uma parada aqui, não sei, se tiver algum advogado aqui nos comentários, pode explicar melhor pra gente, que tem chance do Mike ter que devolver esses dinheiros aí, mano, se for provado que ele fez isso de má fé. Pode ser, mas eu acho muito difícil disso acontecer. Provar, mas o quê, caralho? Tipo assim, provar que ele fez de má fé, mas, sabe? Então, assim, não acho difícil. Ele já ganhou o dinheiro, já tá com ele, já. Acho difícil. Essa galera que começou a te seguir, né? 2.500.000, isso é mérito seu, né? Você conseguiu, você tem um carisma, você tá fazendo um monte de publi, a gente já percebeu que você quer se sobressair nesses esquemas aí pra cuidar dos teus bichos lá na fazenda, que é bem louvável essa questão aí dos resgates de animais. Mas se você tivesse reconhecido num primeiro momento que se equivocou, você sairia muito mais bonito da história, poderia aí continuar fazendo as suas publis. Sairia muito mais bonito, mas talvez ele não ia conseguir continuar esticando essa história, né? Sairia mais bonito, mas sairia com menos dinheiro, né? Mas será também, Murilo? Porque ele conseguiu fazer já as publi, tá ligado? Será que se ele tivesse, galera, igual a gente falou, eu vi a parada aqui, mano, vocês não querem acreditar, foda-se, tá ligado? Será que ele continuaria? Se ele não tivesse esticando essa história, ele continuaria? Puta, cara, é difícil. Uma coisa é certa, Murilo, a imagem dele estaria mais limpa, certo? E aí talvez pela imagem mais limpa, ele agora já com um monte de seguidores, ele conseguiria mais publi, então tem que olhar por esse lado também, entendeu? Não só a questão de esticar a história, porque agora, Murilo, eu duvido que o Burger King iria fazer uma publi com ele agora. A não ser que já fechou, né? Não, já fez, mas eu duvido agora, nesse momento, com esse hate, com essa galera querendo, fazendo vídeo e criticando tudo, a imagem dele tá manchada, nesse momento, essas grandes marcas não vão fazer publi com ele, mano, não vão mais. Ele vai fazer talvez outras ali menores e tal, mas Magalu e os caramba fizeram, SBT fizeram ali quando ele tava explodindo. Agora que meio que ele continua sendo falado, mas já de uma maneira um pouco mais de meme, de zoação, de chacota, aí eu não acho que a Magalu viria fazer uma outra publi com ele, entendeu? Tudo mais, acredito que vai continuar fazendo, né? Porque ele é um ator de mão cheia e aí você vai poder desenvolver aí o seu trabalho com seus animais. Eu acho que você deveria baixar a bola com esse negócio de ufologia, esquece isso, para de falar mal das pessoas, de falar daquilo que você não sabe em termos de Anubis e tudo mais. Acho que deveria se retratar, entendeu? Porque pegou mal você falar genericamente e tem um monte de gente ali que não tem nada a ver com Anubis, e a Anubis é uma agência séria, uma agência reconhecida oficialmente e que tem especialistas que poderiam estar até te ajudando nesse momento, né? E infelizmente aconteceu toda essa situação. Mas ele nem quer especialista ajudando ele nem quer, imagina, isso aí vai dar mais dor de cabeça pra ele, da galera querer investigar de verdade isso aí, né? Existe a opção que ele realmente viu, né? E existe a opção que ele realmente sabe que ele inventou tudo isso. E digamos que tá nessa opção aí, ele não vai querer especialista lá desmentindo ele. Tem uma parada aqui que ele falou ali que eu não entendi, cara. Tem hora que ele falou
Anubis. Ele fala, você chamou todo mundo de Anubis. Mas o jeito que ele falou, parece que é algo ruim, o que o Edson Depois falou. ele fala que é uma agência, né? Fiquei sem entender essa parada. Agradável, aí fica essa troca de farpa, isso aí não leva a lugar nenhum. A questão da vitimização também é algo que não pega legal. Principalmente a opinião pública, quando ela começa a perceber alguma coisa que é só dinheiro pra cá, pra lá é publi, não sei o quê, ela começa a desconfiar, mesmo que não seja aquilo, mas as pessoas julgam, né? E assim, muitas pessoas acabaram gostando da sua causa também. Vão continuar te acompanhando, te amando, mas outras vão te odiar com a mesma intensidade do que aquelas pessoas que estão te amando agora, né? Fique claro assim, pra mim, Edson Boaventura, infelizmente, o seu caso não tem nada a ver com um caso ufológico. É aquela coisa, esquece, segue a vida, entendeu? Porque essa questão do OVNI já era. Ele pode estar recebendo ameaças? Pode. Tem gente na internet que eu vi lá que ele printou ameaças, coisas que ele recebeu, só que a gente tá vendo ali que parece que ele mesmo escreveu e acabou sublinhando, né? Porque quando a gente printa uma tela, não fica daquele jeito. Agora, quando você mesmo escreve a ameaça e depois a resposta, aí fica daquele jeito. É assim, eu não analisei ali o negócio, mas são pessoas que estão já comentando esse tipo de coisa que poderia ter sido fabricado, algo desse tipo. O que acontece? O que a gente tem observado? Dentro da vou falar dentro da ufologia, tá? Não caso Mike especificamente, mas pode também, de repente, encaixar exatamente no caso Mike. Algumas pessoas que dizem que viram alguma coisa e que, de repente, lá na frente, depois da investigação, se confirma que não era, mas a pessoa que é muito crédula, ela começa a ter uma síndrome do contatado. Ela passa a brigar com todo mundo, Deus e o mundo. com Deus e o mundo, porque ela tá certa, os especialistas estão errados. E aí ela pode... Isso faz sentido pra caramba, Murilo. A pessoa, ela acredita, né, no caso, né? Ela acredita. Não no caso do Mike, mano. No caso do Mike, a gente já sabe que é meteção de louco mesmo. Mas tô falando de um outro caso que a pessoa, de fato, acredita que ela teve um contato, né? Mas ele falou que, talvez pode até se encaixar no caso Mike. Como ele tá falando do caso Mike, é lógico que ele meio que tá encaixando um pouco o Mike nisso, né? Mas tem a diferença. Essa pessoa, ela acredita que viu. Mas no Mike, se for uma história que ele inventou, ele sabe que ele não viu. Então, assim, ele tá brigando com todo mundo ali pra manter o ego, pra manter os seguidores, pra não ser desmentido porque fica feião. Continuar sendo comentado, continuar sendo falado, pra esticar. Ele não tá brigando com todo mundo ali porque ele realmente viu aquilo, né? Se fosse isso, ele estaria mais o tempo todo batendo. Não, galera, eu vi, cara, eu sei que eu vi, é real, é não sei o que, Ele estaria batendo nisso. Você até sentiria mais verdade dentro da paranoia ali de ter visto alguma coisa. Mas no caso dele, não. Você vê que é puramente uma obra de ficção que a cada momento tem uma coisa diferente. Ou você pode parar pra ver que não é nem mais sobre OVNI agora, que daqui a pouco muda, é sobre cabra, é sobre perseguição, vai mudando a narrativa, vai deixando um pouco do OVNI de lado até, né? Do contato ali. De desenvolver, inclusive, algumas psicopatias posteriores, criando um novo contato, um novo avistamento para ela voltar àquele ibope que ela estava tendo da primeira notícia, né? Então isso é muito comum. E aí quando ela começa a ser, vamos dizer assim, tem o contraponto de outras pessoas, falando, olha, não é, ela bate o pé e grita mais alto e diz que é. E aí é muito comum a gente ver, agora eu tô recebendo ameaça, entendeu? Porque no caso dele lá, tem os bichos, né? Estão matando meus bichos e tal. Porque isso vai dar um peso na narrativa forte. E as pessoas que estavam acompanhando vão se colocar, né, de forma empática, né? A empatia vai fazer ela se colocar no lugar do Mike e falar, coitado, tal, né? Então, essa questão da vitimização, ela é muito comum. Eu não sou psicólogo pra analisar lá, mas tem pessoas dentro da área que pode chegar a essa conclusão. O que eu desejo, né, é que ele siga a vida dele, que ele evite aí tomar esses processos. E assim, por exemplo, se foi alguma coisa, tipo um golpe, alguma coisa bem pensada pra viralizar, esse tipo de atitude, ele pode ser denunciado no Ministério Público do Paraná. E aí ele vai ter que devolver tudo. Ele vai ter que devolver o dinheiro das pessoas. Poderia ser um golpe, Seria uma acusação de estelionato daí, eu acredito, né? Que ele teria, assim, olhando por essa ótica do Edson aqui, que ele teria, obviamente, planejado tudo pra conseguir viralizar, ganhar dinheiro, enganar pessoas e tal. Aí seria, acredito que iria por um lado de estelionato até, eu acho. Uma extorsão em cima de... Eu tô falando conjectura aqui. Eu não sou do meio de direito, nada assim. Eu tô falando um pouco que eu conheço. Porque, assim, teve alguns advogados, amigos nossos, que entraram em contato e tudo mais e falaram assim, a gente vai fazer a denúncia lá
no Ministério mas Público. qual é a denúncia? Então, de golpe, Mas golpe pra quem? Estelionato, pô. Essa que é a denúncia, a acusação tem que ser essa, ué. Então, aí pode ter uma série de desdobramentos. É como eu não sou da área jurídica, então eu não sei o que pode pegar. Então, era melhor assim que o negócio, né, abafasse, ficar parando de trocar essas farpas. Eu acho que seria melhor mesmo pro Mike jogar pano quente aqui mesmo e parar com essa parada. Porque, Murilo, começa com o OVNI ali. Aí depois, pô, mas foi de caso pensado, pra ele poder viralizar e, consequentemente, se você viraliza e engaja, você ganha dinheiro. Ponto. Você ganha dinheiro. Ele tá ganhando dinheiro com isso. Continua esticando essa história. Aí cabra. Aí entrou gente aqui, matou minha cabra. Aí já entra crime. Já entra uma acusação de algum crime. Aí vai delegado lá, Murilo. Delegado tá indo lá. A gasolina da viatura é a gente que tá pagando. É ou não é? A mobilização de autoridades lá é você que tá pagando. Você que tá pagando essa novela. Porque, vamos ser sinceros aqui, não tá acontecendo nada lá. Você tá pagando essa novela. Então, assim, aí eu acho que de fato cabe uma denúncia no Ministério Público e tal. Vai dar alguma coisa? Vamos ser sinceros aqui, não vai dar nada. Não vai dar nada, mano. É que no caso, a autoridade que foi lá foi por causa da cabra, né? Aí vão falar, não, mas foi por causa da morte do animalzinho. Mas mesmo que foi por causa da morte do animalzinho, foi uma história inventada também. Eu não posso vir aqui, Murilo, e ficar aqui, sei lá, morreu uma galinha lá na Cadavó, Murilo, lá na roça. Aí eu tô no meio de uma novela, porque eu já inventei essa novela de ET e os caramba, e eu falo, mano, vamos falar que alguém entrou aqui e matou essa galinha pra me perseguir, porque tá querendo me pegar, pra colaborar com a minha narrativa, da minha historinha, da minha ficção. Você entendeu? Então, assim, eu já estou fazendo isso de má fé. Aí eu tenho que ser responsabilizado, entendeu? Não, mas é crime. Realmente, não, mas, Marcelo, mas realmente entrou alguém lá e tem que ser investigado, pode ser um crime. Aí tudo bem. Aí, lógico, ele tem o direito de pedir uma proteção ali e alguém pra investigar. Só que, cara, não foi. Você tá engolindo essa história da cabra ainda? Não foi, velho. Não foi. Já puxou lá que não teve morte violenta, a cabra já tava doente. Caia na real. A história da cabra ele também inventou. Não que ele tenha inventado a morte, a cabra realmente morreu, né? A cabra morreu, mas a historinha de que estão perseguindo, de que alguém pode ter entrado lá, ele inventou. Tanto que ele fala, a cabra é saudável. E aí puxaram o vídeo dele de janeiro, a cabra doente já, entendeu? E aí quando se comprova que ele está fazendo isso de má fé pra continuar colaborando com a narrativa dele, aí, cara, a acusação, ele pode ser acusado de estelionato. Essa é a verdade, mano. Ele pode ser acusado. Aí vai pro Ministério Público. Se vai julgar procedente ou improcedente, aí não é com a gente, porra. Aí não é com a gente, entendeu? A real é que os delegados lá foram também porque tem esse canhão de visualização em cima do caso, né? Porque o Tião ali da roça ali, a cabrinha dele morreu e ele tem um vídeo de alguém matando a cabrinha dele. O delegado não ia lá não, mano. Duvido que queria, tá ligado? O Tião quer ter que ir lá na delegacia lá, mostrar o vídeo pro delegado e isso. Não, é óbvio que por conta dessa mobilização, né? E parece que foi até a Luísa Mel que passou uma cal lá pros caras ir lá. A Luísa colocou ele, né? Tem foto dele agora com a Luísa. Tem. Ele foi lá ver os bichinhos. Inclusive a Luísa perguntou das páginas, viu, Murilo? De ritual lá, tá ligado? Que ele segue, de ocultismo. Ixi, perguntou pra ele, falou, a galera tá falando e tal, mas daí, sabe qual que foi o papinho dele? Aí beleza, também acredito quem quiser, né? Mas o papinho dele foi de que alguns bichos que ele resgata vêm de rituais. Aí ele seguiu uma página assim pra entender como é que funciona esses rituais. É isso. Então assim, beleza, é o papo dele, entendeu? Aí, fechou? Fechou.